Olá, turma! Professor Fred falando e vamos para mais uma aulinha de espanhol. O nosso assunto de hoje é molezinha, tá, gente? Uma das matérias mais fáceis que vocês vão ver no espanhol, até porque é muito parecido com o nosso português esse assunto, tá? A gente vai estudar aí os particípios regulares e irregulares, certo? O que é o particípio? O particípio é uma forma verbal impessoal, não pessoal, ou seja, ela não está diretamente relacionada a nenhum pronome, o yo, tu, o ele, nosotros, vosotros, ellos, etc. Ou seja, você não consegue, o particípio ele não é um tempo verbal, você não consegue conjugá-lo, né, de acordo com as pessoas. Ele é uma forma impessoal, vai ser do mesmo jeito para qualquer pessoa, tá? A menos quando ele é usado como adjetivo, aí ele vai variar, tá? Então, ó, o que é o particípio? Gente, funciona como no português, tá? No português, por exemplo, você tem o verbo cantar, o particípio é cantado. Trabalhar, o particípio é trabalhado. Vender, o particípio é vendido. Beber, o particípio é bebido, tá? Sair, saído. Partir, partido, certo? Então, olha só como é simples, como é fácil. Para qualquer verbo em espanhol, qualquer verbo regular, né? Lembrando que nós estamos falando, primeiramente, dos particípios regulares. Para qualquer verbo regular em espanhol terminado com AR, tipo hablar, amar, caminhar, trabalhar, tá? Viajar, qualquer verbo regular terminado em AR, o particípio vai terminar com ADO, com ADO. Então, repetindo, se o verbo regular terminar com AR, o particípio termina em ADO. Então, por exemplo, o particípio do verbo cantar vai ser o quê? Cantado. Você substitui a terminação AR pela terminação ADO. Tá? O particípio do verbo trabalhar, trabalhado. O particípio do verbo caminhar, caminado. Ok? Particípio do verbo viajar, viajado, e por aí vai. Repetindo, toda vez que o verbo terminar em ar, o particípio vai terminar em ado. E se o verbo terminar em er ou em ir, olha aqui, ó, se o verbo terminar em er ou em ir, o particípio vai terminar com ido. Por exemplo, o particípio de vender, vendido, de beber, bebido, tá? De vencer, vencido. O particípio de viver, vivido. O particípio de salir, salido. Tá? E por aí vai, gente. É muito simples. Então, quando a gente tiver verbos regulares, né, particípios regulares, se o verbo no infinitivo terminar em ar, o particípio termina em ado. Se o verbo no infinitivo terminar em ir ou em ir, o particípio termina em ido. Ok? Então, rapidamente, todo mundo já entendeu isso aqui, né? Vamos só dar uma olhadinha nos principais usos do particípio em espanhol. Quando usar o particípio depois do verbo auxiliar haber, então existe o verbo haber, que significa haver, né? Forma os tempos compostos no espanhol. Por exemplo, um tempo que vocês já estudaram, que é o pretérito perfeito composto. Lembram que o pretérito perfeito composto era o verbo haber mais o particípio do verbo principal? Então aqui, ó, hemos perdido, ou seja, perdemos, tá? Eu tenho aqui o verbo haver, né? E o particípio do verbo perder, tá? Então o particípio ele é bastante usado para esses verbos compostos no espanhol. Junto com o verbo ser para formar a voz passiva, né? Voz ativa é quando o sujeito age, voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, né? Então, por exemplo, toda vez que você usar o verbo ser, né, e o verbo principal no particípio, você está fazendo uma construção, uma voz passiva. La música foi tocada por uma orquestra. Tá? Eu tenho aqui tocada, particípio do verbo tocar. Tá? Junto com o verbo ser no passado, ó, eu fui, tu fuiste, la música foi. Foi tocada. Junto com o verbo tocada, eu tenho a voz passiva. Com o verbo ser, perdão, eu tenho a voz passiva aqui. Tá? O particípio passado funciona também como adjetivo.
Neste caso, sofre mudanças de número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Então, por exemplo, eu tenho o verbo cansar. Particípio de cansar vai ser o quê? Cansado. Ele está cansado. Ele está cansado. Agora, se o sujeito for feminino, ele a. O particípio aqui vai sofrer alteração. Em vez de cansado, vai ser cansada. Ele a está cansada. Ninguém vai falar ele a está cansado. Eles estão cansados. Né? Aqui teve mudança de número, né? Foi para o plural, ó. Em vez de ado, virou ados. Ok? E o particípio passado forma ainda as locuções verbais. Ele me tiene namorado. Ou seja, ela me fez... Eu estou apaixonado por ela. Ela me tem apaixonado por ela. Né? Sempre lleva guardada uma foto. Olha aqui, ó, tem o particípio do verbo guardar, guardada, né? Com o verbo levar. Então, eu formei uma locução verbal, tá? Sempre leva guardada uma foto. Só que, gente, na língua espanhola, como no português também, o particípio pode ser irregular. A gente viu que nos particípios regulares é fácil. Tem uma regrinha. Se o verbo terminar em ar, o particípio termina em ado. Se o verbo terminar em er ou em ir, o particípio termina em ido. Agora, para os verbos irregulares, para os verbos com particípios irregulares, a gente não tem essa regra, tá? É uma questão de memorizar mesmo. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha com os principais verbos, os mais comuns, os mais usados, cujos particípios são irregulares. Então, abrir. Abrir, se a gente fosse seguir a regra, seria o quê? Abrido. Mas não é abrido. Como é um verbo com particípio irregular, o particípio fica abierto. Ok? O particípio de cobrir não vai ser cobrido, vai ser cubierto. De descer não vai ser descido, vai ser dicho. O particípio de escrever vai ser escrito, em vez de escrevido. Isso não existe. O particípio de hacer quer dizer fazer. Não vai ser hacido. Se a gente fosse seguir a regrinha dos verbos regulares, terminou em er, então o particípio termina com ido, ficaria hacido. Mas hacer é um verbo com particípio irregular, gente. Tá? Então, o particípio de hacer é hecho. É a mesma coisa no português. Você tem o verbo fazer, você não vai dizer fazido. Você vai falar o quê? Feito. O exercício está feito. Você não fala o exercício está fazido. É a mesma coisa no espanhol. O hacer, fazer, é um verbo irregular. Então, o particípio vai ser hecho. La tarea está hecha. A tarefa está feita. E não la tarea está hacida. Tá bom? O particípio de imprimir vai ser impresso. De morir, morir é morrer, tá? É muerto. De poner, poner significa pôr. Vai ser puesto, não vai ser ponido. De resolver, resuelto. De romper, é roto. De satisfazer, satisfecho. Particípio de ver é visto. E particípio de volver, volver quer dizer voltar. É vuelto, certo? Então é isso, gente. No vídeo de hoje era basicamente isso daí, tá? Os particípios regulares, que vão seguir lá aquela regrinha do ado, final ido, né? E os particípios irregulares que não seguem nenhuma regra, mas eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com os principais, né? Depois disso, vocês vão ter aí duas atividades, com duas questões apenas. Na primeira, escrever o particípio dos seguintes verbos. Então, o particípio de hablar, você vai colocar lá, né? Particípio de viver, por aí vai. E questão 2, completar as frases com o particípio dos verbos pedidos. Então, você tem aqui as frases, né, incompletas, para você completar com o particípio dos verbos em parênteses, entre parênteses. Qual que é o particípio de comprar? Terminou em ar, o particípio vai ser em ado. Então, la casa fue, você pode colocar comprado? Não. Fue, uma casa é feminino, então la casa fue comprada el año pasado. Vale, chicos e chicas? Então era isso, gente. A aulinha de hoje tranquila, mais fácil do que isso, só andar para frente, né? Então espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? Fiquem bem, tomem cuidado com esse vírus, né? Vamos manter aí um distanciamento social, uso de máscaras, ok? Evitar aglomerações e estudar. Grande abraço para vocês e hasta la vista!